Meu nome é Fausto Zambuja Machado, eu sou médico clínico, geriatra, tenho uma página chamada Café com o Doutor e hoje nós vamos falar basicamente de nutrição, qual que é uma alimentação adequada aí, que a gente possa ter benefícios na saúde por conta da alimentação. Então, o título hoje é O que devo comer? Eu vou começar falando que uma nutrição adequada é importante em todas as nossas funções corporais. Talvez seja o componente de saúde mais importante, que mais faz mudança em nossa vida, né? Seja uma alimentação adequada. E pelo contrário também, uma alimentação inadequada pode levar a problemas de saúde e aparecimento de doenças crônicas. Uma alimentação adequada ajuda na longevidade, na manutenção de saúde, na qualidade de vida, na prevenção de doenças e no tratamento de doenças. Então, comer bem pode ajudar em tratar algumas doenças. E assim, qual que é a função básica da alimentação, né, da nutrição? Olha, a nutrição tem várias funções, mas ela pode, por exemplo, fornecer energia para o nosso corpo funcionar, fazer energia celular, principalmente a glicose, aí é o grande combustível que a gente usa. Uma nutrição adequada vai fornecer aporte de outros micronutrientes, além dos mais conhecidos, né, que são os aminoácidos, que são derivados das proteínas, os açúcares e as gorduras. Então, a função da alimentação também é dar um aporte adequado de micronutrientes, que são os sais minerais. Vamos colocar aí zinco, magnésio, potássio, cálcio, enfim, são os diferentes micronutrientes. E também uma alimentação adequada vai dar os nossos níveis adequados de vitaminas, né? Então, além de fornecer energia, ela ajuda na renovação celular, ajuda na estrutura corporal, na manutenção e regeneração dos nossos tecidos. Uma nutrição adequada ajuda, por exemplo, na manutenção de uma flora bacteriana saudável no nosso intestino. Uma nutrição adequada vai ajudar, por exemplo, nas nossas defesas, né, no nosso sistema imunológico de defesa, também é importante. Algumas enzimas digestivas, o suporte, o substrato delas a gente consegue também na alimentação. Então você vê como tem várias funções, por exemplo, tem alimentos que têm ação antioxidante. No processo natural de metabolismo tem oxidação e formação de radicais livres. Dependendo da nossa comida, a gente consegue diminuir a formação desses radicais livres ou inativá-los, né? Então você vê que as funções da nutrição são muitas, né? Então assim, eu diria que é o principal para a manutenção de uma vida saudável, de qualidade, é uma nutrição adequada. E não é à toa que foi o que Deus deixou para nós aí, né? Deus sabe o que nosso corpo precisa para viver bem, com qualidade. E tem a função lúdica também de alimentação, né? Juntar os colegas numa mesa com a família para conversar. Então a alimentação e estar todos em voltas da mesa, né, para cear juntos, também mostra esse momento de confraternização, de conversa com os amigos. Isso também é uma parte importante. E outra coisa é para nos dar prazer, né? A gente come o que a gente gosta, para sentir prazer, né? Deus não quer nos agredir, vamos dizer assim, né? Então, pensando em nutrição adequada, quais são vamos dizer assim, as técnicas, o que a gente precisa pensar quando a gente for comer? Então tem um acrônimo
que a gente guarda é POSA, P-O-S-A. E o que é o P? O P é de personalizado, ou seja, a gente precisa alimentar melhor do que a gente gosta, pela nossa preferência. Então, por exemplo, eu não gosto de quiabo, vamos dizer assim. Então, não, mas você tem que comer quiabo. Então, isso é uma grande chance de você não seguir uma prescrição alimentar por conta de uma coisa que você não gosta. Então, não se agrida, né? Vai de pouco a pouco tirando o que é ruim e trazendo o que é bom, de forma gradual e de algo que você goste. Outra coisa também é que você pode fazer de forma organizada. É muito comum, principalmente na época que a gente está, comer qualquer porcaria porque está mais fácil, é só tirar da embalagem e comer, né? Só pegar na prateleira, está pronto, dura muito tempo. Só que esse tipo de alimento são os piores tipos de alimento. Então, o que a gente pode fazer para evitar comer esses produtos alimentícios, né? A gente fala porcaria, né? A gente pode se organizar e fazer pequenas marmitas num dia da semana, por exemplo, no final de semana, deixa lá algo cozido, semi-pronto, só para esquentar depois no fogão. Evita o uso de micro-ondas, né, porque ele desnatura a proteína e pode dar modificação do DNA da comida, então não usa nunca o micro-ondas, depois a gente pode entrar nesse assunto. Então, assim, organiza pequenas marmitas, por exemplo, um purê, daí usa uns 3 dias de purê, uma carne, deixa a carne semi-pronta, um arroz, um feijão. A salada é um pouco mais difícil, né, de conservar. Elas conservam assim em geladeira por pouco tempo, por exemplo, uma couve picada, o ideal era você tirar um pouco da água, ou fazer o processo de branqueamento, por exemplo, um brócolis, você deixa ele um pouco na água fervente, já leva para a água fria, ele dá aquela pequena cozida inicial e você já guarda no congelador para esquentar na panela mais tarde. Mas enfim, não é ideal, né? Frutas também é fácil, né, de congelar, de colocar na geladeira e guardar em polpas, vamos dizer assim, guardar polpa de frutas. Também pode ajudar a fazer suco, enfim, depois, né? Então, tenta organizar a dieta da semana, vamos dizer assim, um cardápio da semana. Nutricionista nisso aí é vital, né? Pode ajudar muito. Tem coach de alimentação, você pode procurar na internet, cardápio pronto, enfim. O S, a gente coloca o quê? O suporte da família. É bom ter alguém estimulando. Não, vamos comer uma salada hoje, vamos parar de comprar porcaria, né? Biscoito, pãozinho recheado, rosca, esses alimentos doce, fácil, refrigerante, vamos tentar evitar. Então, quando junto com a família decide por fazer escolhas mais saudáveis, ajuda mais. E o ambiente, né? Evitar ficar vendo propaganda, vendo aqueles alimentos saborosos, muito lindos, né? Que te deixa com água na boca, mas geralmente são escolhas ruins. Então, prepara o ambiente também, não deixa comida de má qualidade em casa, de preferência não compre, né? Que daí fica mais fácil. Então, essas são as dicas aí para a gente fazer melhores escolhas na hora de comer. E a grande questão é essa, a gente não pode proibir nada. Quando você fala assim, não pode comer açúcar, o nosso cérebro não lida muito bem com negação, que dá um sentimento de perda. Então, você tem que fazer trocas mesmo. Eu vou parar de colocar o açúcar no café. É uma pequena coisa, mas a longo prazo você vai fazendo pequenas mudanças e você pode alimentar melhor. Então, qual que é a base de uma alimentação saudável? Isso tem várias vertentes, cada um defende um tipo de alimento, outro fala que não é bom, isso e aquilo. Mas vamos falar assim, no geral, alimentos pouco processados ou minimamente processados são melhores para a saúde. Ou seja, alimentos que encontram-se prontos.
E alimento processado ou multiprocessado são alimentos ruins para a saúde. Então tudo que Deus fez que está pronto é bom para a saúde. Tudo que o homem mexe, quanto mais o homem mexe, pior fica para a saúde. Por exemplo, esses alimentos de prateleira, para ter tempo de prateleira e uma data de validade longa, eles são colocados o quê? Muitos o quê? Conservantes, acidulantes, corante. Então, assim, muitas coisas que fazem mal para a saúde por si próprio, por si mesmas. Por exemplo, é mais comum o uso de alimentos transgênicos, né? Ou geneticamente modificados. Quando Deus vai falar lá das árvores, dos animais, ele fala conforme a sua espécie. Quando você pega um alimento e modifica-o geneticamente, você traz um problema, porque o nosso corpo não reconhece aquilo lá como alimento. Vou dar um exemplo de alimento geneticamente modificado, que é muito usado e é um dos principais produtos alimentícios que encontra nas prateleiras de supermercado, que é a farinha branca, enriquecida com ferro, né? Eles põem lá enriquecida com ferro para falar, nutrição a mais aí, né? Então a farinha branca de hoje, ela utiliza um trigo que sofreu um processo de triploidia em relação ao trigo original. O trigo original lá a gente chamava trigo Eichhorn, eu não sei se a pronúncia é essa, mas vou deixar escrito. E hoje esse trigo nosso tem o triplo de material genético, é o trigo Aestivum. E qual que é o problema dos alimentos geneticamente modificados? Que geralmente esses alimentos para controle de praga precisam de alta concentração de agrotóxicos ou defensivos agrícolas, né, como o pessoal gosta de falar, né? Ou seja, para diminuir a incidência de pragas, eles precisam de muito mais defensivo agrícola e isso a gente acaba comendo. E o problema desses defensivos agrícolas, eu vou dar um exemplo mais conhecido aí, que é o Roundup, é o glifosato. Eles, além de trazerem, por exemplo, problema a longo prazo de câncer, vários tipos de câncer, neoplasia, ele pode levar a doenças crônicas, por exemplo, diabetes. Então ele dá uma disrupção endócrina, levando a diabetes e outras doenças metabólicas, por exemplo, colesterol. Então às vezes a gente acha, por exemplo, infarto, às vezes acha que a gente não tem nada a ver, comida com infarto. Infarto é para quem come carne gordurosa. Não, às vezes é alimento rico em agrotóxico, conservante, acidulante, que está trazendo esse problema. Para você ver como que é importante. Por exemplo, alimento processado diminui demais as nossas defesas do nosso organismo. Eles não sabem ainda o processo geral disso, né? Mas todo alimento processado diminui a imunidade. Ainda mais nesses tempos aí de coronavírus, diminuir a imunidade do corpo não é uma boa, né? Então, na medida do possível, tentar fazer o uso de alimentos in natura, prontos, principalmente legumes, frutas e verduras, e se possível sem agrotóxico, né? Tenta conseguir perto da sua cidade um produtor rural de pequena monta, próximo, entendeu? Pega direto na fonte, não precisa, ou vai no supermercado e compra o orgânico. O problema dos orgânicos é o preço, né? Mas mesmo assim, se não tiver jeito nenhum, come com agrotóxico mesmo, né? Lava lá, deixa de molho lá um pouquinho na água sanitária, depois deixa um pouquinho de molho na água com limão para ver se sai um pouco do agrotóxico. Lava bem as frutas e legumes, né? Quando der para descascar, despreza a casca. Mas no geral, o ideal é você ter um produtor próximo, um pequeno produtor que você comprasse direto na fonte, sem intermediário. Além de ser mais barato, vai ser uma comida melhor. Então, os legumes, as verduras e as frutas de formas variadas, de várias cores possíveis, então colorido, desde o verde, o vermelho do tomate, o laranja da cenoura, ou seja, tenta diversificar as cores dos arco-íris, isso também as frutas, porque esses alimentos são riquíssimos.
além de ter um baixo calor calórico, né? Eles têm poucas calorias, com pouco açúcares, eles são ricos em micronutrientes, são ricos em vitaminas e deve ser pelo menos 70% aí da nossa base do nosso prato. Então, mais da metade aí do que a gente deve comer por dia deve ser o que? Salada e fruta. Tem alguns autores que falam que algumas frutas têm que ser evitadas, frutas muito doces, por exemplo, o mamão, a manga, porque é fruta muito doce. Nessa hora eu gosto de seguir o que está na Bíblia, né? De toda árvore do jardim comerás livremente. E isso também referente a ervas, as folhas, né? Isso é livre, gente. Ó, legume, verdura, folha tem que ser livre. E legume, verdura, folha, o que a gente pode fazer? Coloca azeite para temperar, um pouquinho de sal e usa mais ervas, né? Tem várias ervas que dão sabor, cebolinha, salsinha, orégano, pimenta calabresa, pimenta em geral, que mais? Páprica, né? Enfim, todas as coisas para dar um sabor, realçar o sabor do legume, né? E colocar, não é possível, do azeite, porque o azeite é uma caloria boa, a gente vai falar mais de óleos à frente. Isso deve ser a base da nossa comida, isso aí você não erra, e eu acho que isso aí é unanimidade em todos os autores, tá bom? Então vamos continuar falando de açúcares, né? Os carboidratos, uma principal fonte de carboidratos são os amidos, né? Então pensando em legumes aí, esses produtos que são ricos em amido, a gente tem que tentar reduzir a ingestão, porque eles são ricos em açúcar. Então aí, por exemplo, batata inglesa, mandioca e os seus produtos, né? A gente tem que tentar segurar, por exemplo, o arroz. Por quê? Porque eles são ricos em glicose. Então a gente tem que tentar dar uma segurada, principalmente em quem quer controlar peso e em quem tem diabetes. Por exemplo, o feijão. Não estou falando que não é uma comida ruim, é comida boa, mas tem que tomar cuidado. Por exemplo, porque eles vão virar açúcar, e o açúcar em excesso, principalmente a glicose em excesso, pode trazer um quadro de hiperinsulinemia, produção pelo pâncreas de insulina em dotas maiores. A longo prazo, o que a insulina alta faz? Ela é um hormônio anabólico, então ela aumenta, por exemplo, a produção e a formação de gordura corporal, ela aumenta a resistência à insulina, porque o corpo vai daí com necessidades cada vez maiores de insulina, e isso a longo prazo pode levar a diabetes. A insulina alta, por meio de uma glicose alta, pode piorar o perfil lipídico. Então eu diria o seguinte: se você quer melhorar o perfil lipídico, né, subir o colesterol bom, que é o HDL, e abaixar o colesterol ruim, que é o LDL, você tem que baixar bem o consumo de carboidrato. Até principal além do que o consumo de gorduras em si, é o carboidrato, porque é ele que piora o perfil lipídico.